A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Hoje eu quero trazer aqui uma palavra a qual Deus me deu um pequeno entendimento dela e eu queria estar passando para os irmãos. Essa palavra se encontra em Lucas, capítulo 6, nós vamos ler o versículo 45, 46, 47, 48 e 49. Lucas capítulo 6, do 45, versículo 45 ao 49. Diz assim: Homem bom. O homem bom tira o bem do bom tesouro do seu coração, e o homem mau tira o mal do mau tesouro do seu coração. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Nós sempre ouvimos isso ser dito. O que você fala é o que o seu coração está cheio. Se você fala coisas ruins, é porque seu coração está cheio de coisas impuras, coisas que não edificam. Se você fala coisas boas, é porque o seu coração está cheio de coisas boas. E a gente só atrai coisas boas para nosso coração quando a gente está em contato direto com Deus, com Cristo Jesus. E para a gente estar em contato direto com Cristo Jesus, é necessário que a gente esteja constantemente em oração, em palavra e em jejum. Porque quando nós entendemos a importância que a oração, que a palavra, que o jejum tem para nossas vidas, a forma que essas três coisas nos edifica espiritualmente, nos leva a gente a cometer menos erros, nos leva a gente a pecar menos. Não que a gente não peque, porque nós somos pecadores, porque nós somos humanos, nós somos de carne. Mas quando a gente aplica essas três coisas na nossa vida, a gente está elevando mais o nosso espiritual. E quando a gente eleva mais o nosso nível espiritual, a gente tem mais a direção, mais o discernimento do que Deus traz para nossas vidas. E isso, o Espírito Santo de Deus, ele vai tirando toda aquela impureza do nosso corpo, do nosso coração, e vai nos enchendo com coisas do Espírito Santo de Deus, que só traz coisas boas, só nos edifica. Porque tudo que vem da parte de Deus é puro. Tudo que vem da parte de Deus é coisas puras para o nosso coração. Então nós devemos nos encher a cada dia mais com o Espírito Santo de Deus. E isso nós só buscamos a presença de Deus quando nós abrimos nosso coração para querer. E aplicamos essas três coisas em nossas vidas: oração, palavra e jejum. Isso é infalível, isso nos edifica por completo. E prosseguindo: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que venha a mim, ouve minhas palavras e as pratica. Eu vos mostrarei a que é semelhante. Aqui é semelhante ao homem que edificando uma casa, cavou, abriu uma profundeza da vala e lançou os alicerces sobre a rocha. Quando veio a enchente, a torrente bateu com ímpeto contra aquela casa, mas não pode abalar, porque estava alicerçada na rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerce, contra a qual bateu com ímpeto a torrente, que aqui na minha versão está escrito a torrente. E logo caiu e foi grande a ruína daquela casa.
Porque quando Deus diz assim, por que chamais Senhor, Senhor, não fazeis o que eu digo? Porque hoje temos vivido, assim, pessoas têm vivido muito assim, clama, Senhor, Senhor, Jesus, Jesus, Santo, Santo, mas não aplica o que está escrito na palavra de Deus sobre a vida dela. Então aqui Deus fala, por que chamais e não fazeis o que eu digo? Se você está chamando o nome do Senhor, eu acredito que você sabe o que Deus pede que nós tenhamos que fazer. Então não devemos chamar o nome de Deus em vão. E se estamos chamando e não estamos fazendo o que Ele pede, então estamos chamando em vão. Já começamos a pecar por aí. E essa palavra aqui que diz que o homem que edificou sua casa sobre a rocha, está querendo dizer isso. O que eu falei desde o começo. Quando a gente entende o que Deus fala com a gente na palavra dele, e o que a gente começa a ter atitudes, agir da forma que Deus nos pede, porque Deus pra gente, Ele é o alicerce. Deus pra gente, Ele é a rocha. E tudo que a gente constrói em cima da palavra de Deus, tudo que a gente constrói colocando Deus no centro de tudo, quando a gente entrega o governo das nossas vidas para Deus, a gente está começando a construir sobre a rocha. E a rocha simboliza Cristo. A rocha simboliza a palavra de Deus. A rocha simboliza tudo que vem de Deus. Então tudo que a gente faz colocando Deus no centro das nossas atenções, tudo que a gente faz colocando Deus no governo das nossas vidas, a gente não perde o controle. Porque quando fala que essa casa, aí bateu a torrente com ímpeto contra aquela casa, mas não pode abalar. Então, quando você está posicionado, quando você está na presença de Deus, buscando, cumprindo os mandamentos dele, fazendo o que a palavra pede, pode vir o mau tempo, irmão. O mau tempo a gente entende o que? Pode vir as dificuldades, pode vir os problemas, pode vir as preocupações, pode vir todas essas coisas ruins que o mundo joga, tenta lançar contra nossas vidas, e nós não seremos abalados. Nós não seremos abalados, porque nós já construímos nossa casa na rocha, que a rocha é Cristo. Quando nós entendemos que a rocha é Cristo, que a palavra dele a cada dia nos edifica, nós começamos a ter o direcionamento que Cristo Jesus quer que nós tenhamos para nossas vidas. E quando a gente começa a entender o que realmente Cristo quer nos oferecer, nada, irmão, nada desse mundo é mais prazeroso para a gente do que nós estarmos na presença de Cristo Jesus. Nada. Irmãos, Cristo estando no governo de nossas vidas, irmãos, é muito bom. Porque nós sabemos que nós podemos deitar e descansar nossas cabeças sem preocupação. Quando nós fazemos o que diz a palavra de Deus, buscai primeiro o reino de Deus, e as outras coisas vos serão acrescentadas,
Isso é uma forma que Deus está falando: ei, meu filho, calma, tranquilo, esquece o dia da manhã. Não se preocupe com o que há de comer, não se preocupe com o que há de vestir. Não se preocupe qual passo você vai dar amanhã. Fica tranquilo. Entrega tudo em minhas mãos. Toda preocupação, toda aflição. Que eu vou prover o dia da manhã. Buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, o mais importante para nossas vidas é a gente buscar aqui, ó, o que está na palavra. É a gente buscar aqui, ó, o que Cristo tem para a gente. Então, todas as outras coisas não são importantes, mas são coisas que, primeiro a palavra de Deus, depois as outras coisas que não são muito necessárias, que são as coisas desse mundo. Que a gente só precisa dessas coisas desse mundo só enquanto nós estamos aqui no mundo físico. Porque quando nós subimos para a glória, nosso corpo vai ser glorificado. E tudo que a gente hoje aqui no mundo físico acha ser prazeroso, que não é nosso espírito que acha ser prazeroso, mas sim a carne, quando nós subimos aos céus, essas coisas do mundo já não traz mais prazer para nossas vidas. Porque nosso corpo será glorificado e nós viveremos o resto das nossas vidas ao lado de Cristo, clamando, dizendo: Santo, Santo, Santo é o teu nome. Porque a glória de Cristo é tão grande, é tão grande, é tão grande, que quando a gente entende, ou começa a entender um pouco, a gente não pensa mais em nada a não ser só glorificar e só agradecer a Deus por Ele ter morrido na cruz pela gente. Só agradecer a Deus por Ele ter perdoado todos os nossos pecados. Porque nós somos falhos, nós pecamos todos os dias. Mas às vezes o pecado ele tem se tornado tão corriqueiro em nossas vidas que a gente começa a achar normal e não pede mais perdão por aquele pecado, achando: Deus não vai se preocupar com isso. Mas Deus se preocupa. Porque só vai também subir aos céus quem tiver as vestes limpas. E as vestes limpas se representam o quê? Quem tiver sem pecado. Só verás a glória de Deus quem é santo. Então, para você ser santo, então você vai de acordo com a palavra de Deus. Você anda de acordo com a palavra dele, cumpre os mandamentos dele e sempre direcionado por Deus. Para que esse mundo que não tenha nada a nos oferecer, não tire nossa bênção, não tire nosso galardão. Para que esse mundo não tire nossa atenção. Porque o que o diabo mais tem atuado hoje em dia no mundo é distrações. E distrações com coisas que não nos edificam. Distrações com coisas que nos afastam da presença de Deus. Quando nós entregamos o controle de nossas vidas para Deus, irmãos, tu anda debaixo da graça de Deus e Deus te direciona. Se é para você ir para a direita, Deus fala: vai para a direita. Se é para você seguir em frente, Deus fala: segue em frente. Se é para você não ir, Deus vai falar: não vai. Não vai porque tem uma bandeja do inimigo. E se você for, você vai cair. Porque Deus sempre fala na palavra dele que ele sempre avisa os seus profetas antes que aconteça. É bíblico. Então só conseguimos ter esse direcionamento, escutar a voz de Deus, quando nós estamos de acordo andando com a palavra dele. Então, é isso que a palavra quer dizer, que Deus é a rocha. E quando nós estamos debaixo da palavra de Deus, nada nos derruba, nada nos abala, nem o mais forte temporal. Que o mais forte temporal a gente pode entender hoje em dia que seja todas essas coisas, igual eu falei anteriormente, que o diabo tenta lançar contra nossas vidas, nossa casa, nossa família, o emprego.
Mas quando a gente não faz tudo isso que Deus pede, está escrito aqui na palavra. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerce, contra a qual bateu com ímpeto a torrente e logo caiu. E foi grande a ruína daquela casa. Então aqui, Deus está nos relatando que essa pessoa, ela escutou, ela sabia o que Deus pede, mas ela não deu ouvido à voz de Deus. Então costumo entender que essa pessoa quis fazer pela própria força do braço, sem o direcionamento de Deus, achando que o que ela pensa, a forma que ela imagina é a forma correta. Ou talvez achando também que, não, eu vou fazer desse jeito, Deus, mas eu tenho certeza que o Senhor vai concordar comigo. Não teve a humildade de parar e falar: Deus, eis-me aqui. Como tu queres que eu faça? Qual é a tua vontade do teu coração que eu proceda com isso? Como que o Senhor quer que eu comece o meu ministério? Qual é a sua vontade sobre a minha vida? Não sou eu que me governo, mas sim o Senhor. Então me instrua conforme a tua vontade. Era isso que essa pessoa, que pode ser qualquer um de nós, poderia ter feito. Mas infelizmente foi pela sua própria força do braço, achou que as vontades dele, da carne, fosse a vontade correta, foi por um caminho a qual Cristo Jesus não falou para ele ir, não edificou a família, fez tudo por vontade própria. Aí quando veio os problemas, as preocupações, as dificuldades, quando o diabo lançou tudo de ruim sobre a vida dessa pessoa, ela não aguentou e foi a ruína. E é isso que o diabo tem feito com muitas pessoas hoje em dia, que não tem a direção de Deus na sua vida, que não tem Deus no governo da sua vida. Tudo que o diabo coloca, tudo que o diabo propõe, a pessoa acha que talvez é uma coisa boa. E quando ela vai, o diabo já tem uma cilada armada para ela, e infelizmente ela cai. Então que nessa tarde, a principal oração que a gente possa começar a fazer é: Deus, Jesus, eu te entrego o governo da minha vida. Eis-me aqui, Senhor, faça conforme a tua vontade e o teu coração. Espírito Santo de Deus, me direcione, Pai querido Deus, da forma que o Senhor se agrada, da forma que o Senhor quer agir em minha vida, em minha casa, em minha família. Não deixe, Espírito Santo de Deus, com que eu venha ter ou tomar atitude sendo que o Senhor desagrada. Que o meu passo a partir de hoje seja de acordo com a tua vontade. Se a tua presença estiver, que eu vá. Mas se não estiver, que eu não vá. Que isso é bíblico. Não dê um passo sem antes perguntar a Deus. Não vá em algo sem que você chame a presença de Deus para as suas vidas. Então nessa tarde que essa mensagem seja uma reflexão e você comece a dar mais prioridade às coisas de Deus
a pensar se o coração dele se agrada, se ele está se agradando de tudo que você tem feito, ou se por alguma coisa você está desagradando o coração de Deus. Edifica sua casa sobre a rocha, que a rocha é Cristo, e descansa no Senhor, que nenhum mal, nenhuma tempestade, por mais terrível que seja, irá abalar suas estruturas. Porque Deus tem uma promessa na vida de cada um de nós. E quando nós entendemos e aceitamos, Deus cumpre. Porque na palavra dele, ele diz que a palavra dele nunca volta vazia. Então, se Deus te prometeu algo, leve o tempo que for, porque o tempo de Deus é diferente que o nosso. Mas sempre lembre que um dia irá se cumprir. Amém? Que essa palavra entre na tauba do seu coração e te faça refletir sobre tudo, sobre a forma que você tem vivido até hoje. Em nome de Jesus. Fica na paz.